Recentemente, uma tragédia envolvendo o estupro brutal de 4 garotas na cidade de Castelo do Piauí chocou os brasileiros. A indignação e perplexidade foi geral. Quase todos os criminosos envolvidos eram menores de idade. Uma das meninas molestadas acabou não resistindo e morreu. A população tentou linchar os menores e teve de ser contida. No Brasil, até os presidiários desprezam estupradores, não importando a idade. É um crime tão repugnante que nem mesmo a bandidagem admite. Porém, alguns comentários no mínimo estranhos apareceram na mídia piauiense. A vice-governadora do Piauí, Margarete Coelho, claramente revoltada com a tragédia, sugeriu que a barbárie cometida se deve a, abre aspas, uma sociedade que divide coisas de homem e coisas de mulher. E afirmou que ensinar às crianças que homem não chora pode vir a gerar futuros criminosos agressores de mulheres. Educação formal, mas também educação doméstica. Nós precisamos saber como nós estamos educando esses meninos. O que justificam 4 menores de 17 anos, mesmo que industriados por um maior, que chega ao ponto de agredir de uma forma tão brutal essas meninas. Quando a sociedade divide coisas de homem e coisas de mulher, quando a gente diz que o homem não chora, tudo isso nós colocamos a mulher numa situação de inferioridade. Então as políticas têm que vir nesse sentido. É isso mesmo que você ouviu. Para ela, educar as crianças para a simples masculinidade seria a causa mais profunda dos estupros mais perversos. Bom, de acordo com a governadora, então, este garoto que está sendo ensinado por seu pai a não chorar durante a injeção está correndo o risco de ser um machista no futuro ou até mesmo de se tornar um estuprador. Veja. Big boy, don't cry. You got it. Don't cry. Don't cry. Mirror. You got it. Oh, big boy. High five. High five. Say you a man. I'm a man. Say it. I'm sorry, so I'm gonna laugh at you. It's okay. It's high okay. Five, high five. High five. Big high five. It's Good okay. job. Okay. You wanna come down? Wanna come down? 1, 2, 3. See? What You did so good. you gotta say? I'm a man. You can't Say it loud. Say it loud. I'm a man. High five. You did awesome. Ou seja, para a vice-governadora, qualquer pai ou mãe de família que recomende para o seu filho brincar de carrinho e não chorar por qualquer bobagem está ajudando a criar uma geração de potenciais estupradores. Hã? Certamente, a vice-governadora nunca pesquisou com atenção a natureza dos crimes de estupro. No livro Inside the Mind of Sex Offender, a autora Tracy Delwey Duke esclarece alguns fatores que podem estar associados a este tipo de crime, dentre eles histórico de abuso físico ou psíquico, uso de drogas, problemas de autocontrole, autoestima, inadequação, consumo constante de pornografia infantil ou agressivas. Os fatores não fazem de ninguém um estuprador, mas estão presentes de forma constante e combinada em muitos casos. Na verdade, é uma série de decisões e pensamentos criminosos que podem levar a crimes sexuais. Além, é claro, dos distúrbios de personalidade e desvios fisiológicos que explicam os psicopatas incuráveis que vão sempre repetir o mesmo crime. Comparar os garotos que são ensinados por seus pais a não chorar com estupradores é completamente absurdo. Vamos ver. A educação para a simples masculinidade, ou seja, para a ideia de que o homem não deve chorar por qualquer coisa, foi uma necessidade de sobrevivência da espécie. Como a diferença de força física entre homens e mulheres sempre foi biológica, o homem assumiu naturalmente o papel de proteção da família contra a fome, guerra, invasores, animais e desastres naturais. Para caçar, enfrentar ursos famintos, saqueadores armados, enchentes e longas distâncias, os filhos homens do casal precisavam ter muita coragem e fibra e não se abater emocionalmente com facilidade. Essa qualidade do ser humano na psicologia é chamada de resiliência, que é basicamente a capacidade que uma pessoa tem de aguentar pressão e dificuldades sem fraquejar. Foi devido a esta maior força física que os homens assumiram, desde eras pré-históricas, a responsabilidade de proteção da sua família em tempos de guerra, miséria e desespero. Claro que, para aumentar a resiliência destes homens, não era interessante estimular suas fragilidades emocionais naquele contexto. Então vamos lembrar uma coisa à vice-governadora Margarete Coelho. Esta educação popular e de senso comum para a masculinidade não apenas nunca gerou uma geração de homens estupradores,
como foi responsável pela proteção histórica das mulheres. Então, você que é pai ou mãe piauiense, pode continuar presenteando seu filho homem com carrinhos ou bolas de futebol, pois isto nunca irá fazer dele um estuprador. E você pode continuar dizendo para o seu filho homem não chorar por qualquer coisa, pois isto não tem nada a ver com machismo. Tem a ver com o fato de que você, pai e mãe, sabem que a vida não é moleza e que este garoto vai ter que encarar os problemas do caminho com maturidade. A cultura da masculinidade não gera estupradores, mas sim a cultura da agressividade e a fisiologia do psicopata. E você sabe onde existe de fato essa cultura do estupro, vice-governadora? Onde a sociedade apoia estupradores? É nos países islâmicos, sobretudo no Sudeste Asiático, no Oriente Médio e alguns países da África, e na China socialista. E você se lembra que os parlamentares do seu partido criaram um projeto de lei para trazer o islamismo para as escolas brasileiras? Islamismo este que induz a uma cultura de submissão total das mulheres. Nos países islâmicos, as mulheres são mutiladas, sofrem chibatadas e muitas são apedrejadas na rua. E mesmo sabendo de tudo isso, o partido da vice-governadora, bem como os movimentos sociais que o representam, nunca dizem uma palavra relevante em defesa das mulheres que sofrem nos países islâmicos e na China socialista. É muita incoerência. Ora, o mínimo que se espera de uma pessoa pública é que ela trate sobre as causas do estupro com seriedade, até porque parece muito leviano sair colocando a culpa de algo tão sério nas características masculinas, muitas vezes naturais, como se todos os homens estivessem sujeitos a, de repente, se transformarem em novos monstros estupradores. Principalmente quando quem afirma isso é o Estado, que fracassou completamente em garantir a segurança da mulher piauiense, já que ocorrem mais de 400 estupros por ano no Piauí e 50 mil por ano em todo o Brasil. E jamais se viu o partido da vice-governadora defender punições mais severas para menores de idade, seja lutando pela redução da maioridade penal ou pelo menos por um endurecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente a princípio. E o que jamais presenciamos também foi o partido da senhora vice-governadora apoiar o porte feminino de armas. Em Orlando, nos Estados Unidos, a desburocratização do porte de armas e uma campanha massiva que ensinava mulheres a manejá-las diminuiu em 88% o número de estupros. É claro, o estuprador só comete o crime porque se aproveita de uma vantagem física de poder sobre a vítima. Na cabeça deste criminoso, ele deseja domínio total, pois sua excitação é baseada no poder e no controle. Quando você dá uma arma nas mãos de uma mulher, o poder dele some e, portanto, a quantidade de crimes de estupros despenca drasticamente. Você vai poder conferir nos links abaixo desse vídeo que as provas de que uma sociedade civil armada protege melhor a si mesmo e as suas crianças são avassaladoras. Então, na verdade, a questão não é se as vítimas de Castelo do Piauí pudessem andar armadas ou não, afinal, elas também eram menores. Mas sim que os cidadãos adultos de Castelo, se estivessem bem armados, poderiam agir e teriam mais chance de proteger os seus filhos. Isso significa que vidas seriam salvas de forma muito mais eficiente. Isso significa que os bandidos teriam medo de agir. E existem mulheres adultas morrendo por não poderem se proteger. Em Teresina, em todo o resto do Brasil, são comuns os relatos de mulheres que já foram assaltadas mais de uma vez, pois elas são as vítimas preferidas de criminosos. Como disse a colunista Ann Coulter, uma arma nas mãos de uma mulher maltratada muda a dinâmica de poder. Não importa se é uma arma de fogo, um spray de pimenta ou uma arma de choque. Tudo isso pode ser adaptado. O que interessa é tirar o poder do estuprador de forma objetiva e resolutiva. Demagogia de gênero não resolve o problema e não protege as mulheres. Insinuar que ensinar o filho homem a chorar ajuda a resolver ou interfere de qualquer forma na diminuição dos estupros é ridículo. Essa demagogia de gênero apenas procura culpados para esconder a irresponsabilidade do Estado. E você sabe por que o Estado não tem interesse em legalizar o porte de armas para mulheres? Porque dar uma arma a uma mulher é dar autonomia para ela. É resgatar o seu livre-arbítrio. A mulher não vai mais depender tanto do Estado nem dos seus supostos representantes de classe para se proteger de estupradores. Isso significa menor número de cargos públicos, de órgãos governamentais que sugam o dinheiro dos seus impostos e, consequentemente, a diminuição de cabos eleitorais.
O Núcleo de Estudos Heróis do Genipapo denuncia: tratar o problema do estupro como questão de gênero é insistir numa mentira e, pior, é omitir-se diante da real solução do problema e deixar as mulheres piauienses expostas à violência. Insistir nesse discurso falacioso, além de não resolver nada, cria um conflito de mulheres contra homens e transforma eleitores em fanáticos de torcida, cultuadores do Estado. Os políticos ganham e a população só perde. Uma mulher com uma arma é uma mulher descoletivizada. Ela não precisa mais pedir socorro para grupos políticos que fingem representá-la. Não precisa dizer amém a tudo que fazem. Ela pode entender que, enquanto o Estado se intrometeu, sua vida esteve em perigo. Ela pode sentir-se muito mais segura e jogar fora toda a hipocrisia do politicamente correto que manipula as pessoas. É disso que o Estado tem medo. A vice-governadora chegou a dizer que, abre aspas, a mulher é sempre vista pela sociedade como culpada quando crimes como esse acontecem. A deputada Iracema Portela foi outra a repetir o mesmo absurdo de dizer que a população brasileira apoia ou concorda de alguma forma com os crimes de estupro. Ou seja, o que elas estão dizendo no fundo é que você, eu e todos os piauienses somos cúmplices morais do estupro, ou que nós apoiamos o estupro de alguma forma. Quer dizer, nós pagamos um roubo de impostos e damos vida boa a esta gente para ter que ouvir este pessoal nos agredindo. Como foram incompetentes em promover políticas públicas de segurança para a mulher, adoram colocar a culpa na sociedade. Nós não esquecemos da vergonhosa pesquisa do IPEA de 2014, que durante a gestão do partido da vice-governadora tentou de forma enganosa rotular os brasileiros de todo o país como machistas, por meio de perguntas mal elaboradas e mal intencionadas para transformar eleitores em fanáticos ou em idiotas. A metodologia da pesquisa foi desmoralizada por especialistas e, para piorar, o IPEA veio depois a público pedir desculpas, pois havia cometido um pequeno erro de 40% nas estatísticas. Descobriu-se depois que os resultados da pesquisa, na verdade, mostraram que o brasileiro odeia quem bate em mulher. 91,4% concordam que homem que bate na esposa tem que ir para a cadeia. 82,1% discordam que mulher que apanha em casa deve ficar calada. 89,2% discordam que homem deve xingar e gritar com a própria esposa. As deputadas disseram que os brasileiros legitimam o crime de estupro de alguma forma. Agora você vai ver, na realidade, como os brasileiros reagem de fato quando veem um estuprador. De repente, começa uma nova confusão depois da informação de que o acusado havia sido encontrado. Mas já era tarde. Luiz Augusto já estava morto a pedradas e pauladas. Vai morrer, Jack. A lei do silêncio imperou. Ninguém disse ter visto ou ouvido alguma coisa no momento do crime. Até o momento a gente não tem informações da pessoa que veio, provavelmente seja pessoas dos familiares da adolescente que tomaram essa atitude, né? Ou populares, pelo devido fato que aconteceu com uma criança, né? De um estupro. Com certeza a revolta veio acontecer esse fato. No gráfico do IPEA, que havia sido escondido pela mídia, percebemos que o brasileiro sente mais repúdio e desprezo por estupradores que por terroristas. Conclusão: os brasileiros têm horror de estupradores. Querem vê-los mortos ou presos para sempre. Dizer que a mulher é vista como culpada pela sociedade quando sofre um estupro é deplorável. A sociedade brasileira abomina estupradores. Até presidiários abominam. Aliás, os únicos que defendem estupradores e assassinos são figuras do alto escalão do partido da vice-governadora, como a ministra Maria do Rosário, que referiu seu estuprador Champinha como ele é apenas uma criança. Nós não esquecemos. Os milhões de homens e mulheres que foram ensinados por suas mães a engolir o choro não engolem esse discurso e estão revoltados com a tragédia de Castelo do Piauí. Engolir o choro não faz de ninguém um estuprador, mas brincar com a vida das mulheres faz do Estado um cúmplice de crime. O Estado continua negando à mulher o seu direito à legítima defesa de forma velada para sustentar uma ideologia que não protege a vida das mulheres. Esse vídeo é uma homenagem às famílias das 4 meninas brutalmente violentadas.